Teste o som. Outra coisa, né? Mas pra gente tem que ser aquele... Um avivamento, um avivamento, anunciar por todo mundo seu amor. Venha avivar a tua igreja. Somos povo teu, faz acontecer um avivamento. Oração e trabalho por avivamento no Brasil e no mundo. Um povo forte. Como povo de Deus, fomos enviados como ovelhas ao meio de lobos. Andamos pelo mundo conscientes de que estamos na presente era diante de potestades, principados e forças do mal. Encaramos a nossa fragilidade, incapacidade, insuficiência ou situação limitante não como derrota, mas como algo que nos torna dignos de ser amados e fortalecidos. E então, somos renovados com a força que Deus dá por meio da comunhão com Ele. Em Cristo, nos tornamos fortes e fecundos em quaisquer circunstâncias, segundo o poder que em nós opera. O poder jorra mesmo do profundo de nossa dor, como fontes de águas límpidas. Com o coração confiante, somos surpreendidos pela alegria. Em Deus, encontramos a verdadeira força e caminhamos, ainda que pelo vale de trevas, realizando milagres. Porque o poder de Deus se mostra em nossa fraqueza. A nossa força vem pela consciência de quem somos, igreja amada e escolhida, investida do poder de Deus e separada para o serviço. Na fraqueza, eis que surge um povo forte. A nossa escolha simboliza o caminho por onde Deus realiza os seus propósitos. São as coisas loucas e fracas do mundo. Somos um povo livre de opressão, impulsionado pelo amor, agindo com o coração cheio de gratidão, ministrando aos necessitados desse mundo, sempre aprendendo, lutando com perseverança, disponibilizando tudo em prol do Evangelho, como campeões na fé. Oferecemos sempre a Deus a nossa fraqueza, para que por meio dela, Ele manifeste o seu poder. Amém. Vamos começar. Olha, todo mundo quietinho. Tá todo mundo legal aí? Amém? Quem está feliz de estar aqui hoje? Aleluia.
Começando o ano aí, primeira ceia do Senhor. Vamos nos alegrar. Eu vou ler Isaías 25:3, que por acaso é o tema desse ano, tá? Do avivamento bíblico. Eu vou ler o 3 e o 4. Isaías 25, 3 e 4. Amém? Vou ler aqui. Por isso te glorificará um povo poderoso, e a cidade das nações formidáveis te temerá, porque foste a fortaleza do pobre, e a fortaleza do necessitado e na sua angústia, refúgio contra a tempestade, sombra contra o calor, porque o sopro dos opressores é como a tempestade contra o muro. Amém? Amém. O tema desse ano do avivamento é um povo forte. Quem é um povo forte aqui? Amém? Somos o povo do Senhor. E esse ano a gente vai estar mais forte ainda. Depois desse último ano que a gente passou, todo esse problema, pandemia, home office, isolamento, tudo que a gente passou, isso foi para deixar a gente mais forte, com uma fé mais forte. Então que esse ano a gente possa, como um povo, o povo de Deus, como a sua igreja, a sua noiva, nos unir e crescer no Evangelho de Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por essa manhã, Senhor. Somos gratos a Ti, Senhor, porque, Senhor, o Senhor é a nossa força, Pai. Queremos ser, Pai, esse ano, Pai, um povo forte, Pai. Um povo, Senhor, perseverante em Ti, Senhor. Aqueles que vão, Senhor, mostrar, Senhor, na nossa vida, Senhor, e com as nossas atitudes, Senhor, o que é ser um filho de Deus, Senhor. Levar a Tua palavra, Senhor. Evangelizar aqueles que não têm, Senhor, para crescermos cada vez mais como um povo forte. Nós te pedimos, Senhor, te louvamos em nome de Jesus. Amém. Hoje eu estou com fone de ouvido aqui, gente. Não estou ouvindo música não, tá? É o retorno. Somos um povo forte, amém? Temos um Deus que é todo poderoso. O nosso Deus, Ele é o mais poderoso que existe. E a gente não precisa temer nada com Ele, amém? Água em vinho. Água em vinho tomou, os olhos dos cegos abriu. Não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas
nos fez ressurgir. Não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, Deus, tu és grande, és invencível, tu és maior do que qualquer outro, tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, tu és maior do que qualquer outro, tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Deus, tu és grande. Deus, tu és grande, és invencível, tu és maior do que qualquer outro, tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Aleluia! Adore Ele, só a igreja. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Não há o que temer. Aplausos para o Senhor, aleluia. Ó Senhor, com tua força, Senhor, podemos tudo, Pai. Ó Senhor, nós te louvamos, Senhor. Somos um povo forte em Ti, Senhor, porque Tu és o mais poderoso. Aleluia. O tema desse ano, ele falou muito comigo quando eu estava lendo, até por causa de uma coisa que eu estava vendo uns dias atrás. Eu estava vendo uma entrevista com um ministro que eu gosto muito, que é o Tom Molinari. E ele estava falando sobre uma diferença que tinha entre alguns louvores antigos e os louvores novos, que a gente canta hoje em dia. E não que os novos não sejam bons, são muito bons. Só que tinha uma diferença que eu vi que realmente difere muito quando a gente canta com a igreja. Os louvores antigos, eles chamavam muita gente para cantar em unidade, cantar a denominação para Deus, e não só eu para Deus. Ele chamava a gente para realmente ser igreja, para estar ali. E tem vários exemplos. Você pode pegar aquelas músicas mais antigas, coroamos, no plural, entendeu? Então, entregamos, somos um corpo. Então, essas músicas chamavam a gente para adorar como igreja, como denominação, e não só o indivíduo falando com Deus. Que a gente possa levar isso em consideração quando a gente estiver cantando, que a gente tem a nossa individualidade com Deus, que nem a gente diz que a nossa salvação é individual,
Mas a nossa salvação, ela é individual, não para sermos individual. Somos uma igreja, e a igreja é um corpo. Ninguém é igreja sozinho. A gente só é igreja quando a gente está em comunhão com outras pessoas que creem na mesma coisa que a gente, que é em Jesus Cristo. Somos todos uma família dentro disso, amém? Aleluia. Essa música, ela é mais antiguinha, ela tem também esse viés de cantarmos em comunidade, amém? Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós E nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, igreja. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença Reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a sua morte Trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. e o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Só a igreja, só pra te adorar. Só pra te adorar e fazer aleluia grande e te dar aleluia. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Aleluia. Ó Senhor, nós te louvamos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Queremos engrandecer o seu nome, Senhor, hoje, Pai, sempre, Senhor.
Que possamos todos os dias nos alegrar, Senhor, porque em Tua presença, Senhor, nós recebemos, Senhor, o Teu amor, o Teu poder, a Tua glória, a Tua cura, a Tua salvação. Recebemos tudo, Senhor, em Tua presença. Nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Paz do Senhor a todos. Amém. Podem se assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Como é bom louvar ao Senhor, né, irmãos? Gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus em Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10. Nós vamos fazer agora nossos dízimos e as ofertas. Eu gostaria de ler esse texto com os irmãos. Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10. Amém? Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém? Irmãos, gostaria de ter nessa primeira palavra aqui, honra, nós devemos honrar ao nosso Deus, Então, este é o momento que nós podemos honrar ao Senhor, como Ele fala aqui no texto, com todos os nossos bens, com as primícias, com aquilo que a gente tem de melhor. O Senhor é sempre fiel a nós, e o que Ele requer de nós também é fidelidade. Amém? E quando o pastor falou comigo sobre fazer esse momento da oferta, eu fiquei lembrando de um período da minha vida que financeiramente foi muito difícil, Acho que eu já cheguei até uma vez a comentar aqui. E eu aprendi desde pequeno, Minha mãe, antes mesmo de eu me converter, ela sempre me ensinou a ser dizimista. Então, de tudo que eu ganhava, assim, antes mesmo de começar a trabalhar, quando eu ganhava um dinheiro de aniversário, de Natal, ela sempre me ensinou a ser dizimista. E eu lembro que nesse período de dificuldade financeira, eu parei de dizimar, Foi apertando aquela bola de neve, e eu parei. E o Espírito Santo, ele me incomodava, E eu lembro que uma vez o pastor ministrou a ceia, as ofertas, e eu lembro que ele falou que uma pessoa ligou para ele, tentando convencer ele que o dízimo não era bíblico, E aquilo falou muito ao meu coração. Eu lembro que eu voltei a dizimar no dia seguinte, e o Senhor, Ele mudou a sorte da minha família, Não foi do dia para a noite, tá, irmãos? Não foi no domingo, eu dizimei na segunda-feira, não, foi um processo, Mas o Senhor requer de nós fidelidade, Então nós devemos honrar ao Senhor com tudo aquilo que nós temos, Eu sei que a gente passou momentos difíceis o ano passado aí como nação, como mundo, Até na última quinta-feira do ano, eu lembro que eu comentei aqui, graças a Deus, nesse momento o Senhor cuidou de mim, cuidou da minha família, nada nos faltou. Foi um momento que eu saí de um emprego, eu estava passando por algumas dificuldades lá no emprego, e junto com a minha esposa a gente conversou, eu tomei a decisão de sair, mesmo em meio à pandemia. E quando eu tomei a decisão, conversei lá com o pessoal, eu lembro que alguns dias depois o Senhor preparou uma entrevista no outro lugar. Eu permaneci na empresa, por mais alguns dias, e aí eu não fiquei nem um dia desempregado, Então, em meio à pandemia, o Senhor guardou, o Senhor foi fiel, Então nós temos que ser fiéis ao Senhor, irmão. Se você estiver passando alguma dificuldade, eu quero te encorajar
né, você continuar sendo dizimista, a você continuar sendo ofertante na casa de Deus, porque Ele não vai te desamparar. Amém? Eu sei que é difícil, mas é um teste de fidelidade. Honra ao Senhor com os teus bens, honra ao Senhor com as tuas primícias. Amém? A irmã Ana vai passar a oferta, os irmãos que estão em casa também podem fazer as suas ofertas, fique à vontade. Enquanto isso, o grupo de louvor vai cantar mais um hino. Conheci um grande amigo. Ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo. Ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. E nele a gente pode confiar. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo. Ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. E nele a gente pode confiar. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Amém, irmãos? Nele a gente pode confiar. Amém? Vamos orar, estenda suas mãos. Pai, nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa igreja. Nós te agradecemos, ó Pai, por estes dízimos, por essas ofertas. Te agradecemos, ó Pai, porque nós não conhecemos a vida de cada irmão, Senhor. Nós não sabemos, ó Pai, as dificuldades que cada um tem enfrentado. Ó Senhor, nós sabemos, ó Pai, que o Senhor tem cuidado, Senhor. Ó Senhor, nós sabemos que o Senhor tem guardado, Senhor, e Pai, nós te louvamos por isso, Pai. Te louvamos, ó Pai, por todos aqueles, ó Pai, que ofertaram, que dizimaram hoje, Senhor, mas também por todos aqueles, ó Pai, que têm sido fiéis ao Senhor, que têm dizimado, que têm ofertado aqui na tua casa. Que o Senhor possa repreender o devorador das nossas vidas, que o Senhor possa dar sabedoria ao teu povo para administrar aquilo que o Senhor tem nos dado. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe também a nossa igreja. Ó Senhor, que o Senhor dê sabedoria ao nosso pastor, ó Pai, para administrar, ó Pai, o dinheiro que tem entrado aqui na tua casa.
ó Senhor, a honrar todos os compromissos, ó Pai, que nós temos, ó Pai, ó Senhor, das contas, ó Pai, com também o dinheiro que nós enviamos, ó Pai, para a denominação, Pai, como oferta, ó Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que o teu povo, Senhor, seja um povo forte, Senhor, que o teu povo, Pai, possa te honrar, ó Pai, ó Senhor, com seus dízimos e com as suas ofertas, ó Pai, ó Senhor, eu tenho certeza que o Senhor vai abençoar, ó Pai, a tua igreja, mais do que ainda tem sido abençoada, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós te louvamos, ó Pai, amém. A paz do Senhor Jesus Cristo, amém, irmãos? Vou falar de novo. A paz do Senhor, amém, irmãos? Amém, graças a Deus, né? Estamos louvando ao Senhor por esse domingo abençoado, né, irmãos? Domingo ensolarado, calor. Quem está com calor aí, diga amém. Tá calor, né, hoje, né? Mas está um domingo bonito, mas é um domingo de verão, né? Então não podia ser diferente. Provavelmente no final da tarde chova, né? Como é característico no verão. Mas a gente está feliz de ver os irmãos aqui, né? Hoje é a nossa primeiro culto de ceia do Senhor desse ano, né? Já tivemos o primeiro culto no domingo passado, tivemos o primeiro culto de quinta-feira na última quinta, e hoje o primeiro culto de ceia do Senhor desse ano de 2021. E é uma alegria, né? Ter os irmãos aqui presentes. Temos nessa manhã, graças a Deus, um bom grupo de irmãos aqui conosco, presencialmente. E sei também que já dei uma espiadinha aí, né, no Face, no YouTube. Nós temos também mais aí um grupo de pessoas nos acompanhando pelas redes sociais. Graças a Deus, sejam todos bem-vindos ao nosso culto nesta manhã. Irmãos, nós vamos abrir a Escritura, a Palavra de Deus. Eu quero ler com vocês nesta manhã um texto que é muito conhecido, é Apocalipse capítulo 3, abra aí. Apocalipse capítulo 3, como eu ia dizendo, é um texto bastante conhecido de muitos irmãos, tenho certeza. Já preguei esse texto outras vezes, mas foi um texto que Deus trouxe ao meu coração para compartilhar com vocês nesta manhã. Então eu quero aqui meditar um pouquinho com vocês nesse texto. É Apocalipse capítulo 3, nós vamos ler do versículo 14 ao 22, amém? Apocalipse capítulo 3, do verso 14 ao 22, que diz então o seguinte: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Querido Deus, obrigado por essa manhã maravilhosa, obrigado pelo período aqui de louvores. Pai, obrigado pela adoração que foi entregue ao Senhor, tanto através dos cânticos, como através das ofertas, dos dízimos. Nós te agradecemos, Senhor, por cada irmão que está aqui presente, por cada querido irmão e amigo que está nos acompanhando pelas redes sociais, ou até mesmo que verão esse culto, ou assistirão esse culto posteriormente. Obrigado por todas as vidas, Senhor, e nós agora estamos diante da palavra de Deus, da tua santa revelação a nós, e eu peço agora que o teu Espírito Santo abra os olhos do nosso entendimento, abra os olhos do nosso coração, para que nós possamos entender as maravilhas da tua lei, Senhor, e aplicar a tua palavra à nossa vida. Em nome de Jesus oramos, amém, graças a Deus. Amém, meus irmãos? Muito bem, então nós temos aqui no livro, né, esse livro tão enigmático, né, o livro de Apocalipse. Nós temos aqui, irmãos, no capítulo 1 desse livro, se você tiver com a sua Bíblia aberta, seria interessante, né? Eu sempre recomendo os irmãos a não perderem o hábito de usar a Bíblia de papel, porque às vezes dá mais agilidade em certos momentos para a gente, né? Então, por exemplo, aqui no capítulo 1 de Apocalipse, você vai ver que o apóstolo João que escreveu este livro, né, inspirado pelo Espírito Santo, o apóstolo João aqui, ele descreve no capítulo 1 uma visão de Jesus, do Senhor Jesus glorificado. Isso está no capítulo 1, tá? Depois, nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, nós temos aqui o que a gente chama de 7 cartas às 7 igrejas, tá? Então, note que quem ditou essas cartas aqui foi o próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse para o apóstolo João, que estava nessa época exilado, preso na ilha de Patmos, né? Estava preso por pregar o evangelho, estava exilado nessa ilha, mas nessa ilha então ele tem essa visão, que é a visão aqui do Apocalipse, e o Senhor Jesus diz para ele escrever, né, sobre as coisas que haveriam de vir. Mas o Senhor Jesus também diz para João escrever essas 7 cartas às 7 igrejas aqui, que a gente chama de 7 igrejas do Apocalipse. Depois dos capítulos 2 e 3, né, que você tem essas 7 cartas às 7 igrejas, nós temos aqui, no capítulo 4, nos capítulos 4 e 5, né, nós temos uma visão que o apóstolo João tem do trono de Deus. É muito interessante o livro de Apocalipse, gente, porque tem momentos que João, ele está tendo uma visão do que está acontecendo no céu, não é? E em outros momentos ele tem uma visão do que está acontecendo na terra. Tá? É muito interessante quando você ler o livro de Apocalipse, você perceber isso. Então, nos capítulos 4 e 5, o apóstolo João, ele tem uma visão do que está acontecendo no céu, não é? Então ele tem uma visão do trono de Deus, ele tem a visão, não é, do livro selado com 7 selos, e do cordeiro que vai começar então a abrir esses 7 selos, né? O único que foi considerado digno de abrir o livro, tá? E aí do capítulo 6, tá? Estou fazendo um esboço aqui bem rápido para a gente. Do capítulo 6, irmãos, até o capítulo 19, olha só, agora do 6 ao 19, quantos capítulos nós temos aí? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 14, é isso? 13? Tá certo, por aí. Do 6 até o 19, nós temos o quê? Nós entendemos que nós temos a descrição dos acontecimentos que se darão na grande tribulação, né? Aqueles 7 anos futuros que ainda não aconteceram, né? Quem acompanhou o nosso curso de escatologia, que está à disposição lá no meu canal do YouTube, a playlist lá,
de escatologia, nós falamos, não é, que nós somos, então, pré-milenista, pré-tribulacionistas, e nós entendemos que esse período da grande tribulação, quem usou esse termo, grande tribulação, foi o próprio Senhor Jesus, viu, gente? No texto de Mateus, capítulo 24, ele usa esse termo, grande tribulação. Então, nós entendemos que esse período de 7 anos será a 70ª semana de Daniel, né? Deus deu uma visão para o profeta Daniel de que 70 semanas estavam determinadas sobre o povo judeu e sobre a cidade de Jerusalém. Dessas 70 semanas de anos, são semanas de anos, não de dias. Dessas 70 semanas de anos, 69 já se passaram. E houve um intervalo entre a 69ª e a 70ª, que é esse momento histórico que nós estamos vivendo, que é a dispensação da igreja, o momento da igreja. Não é? Assim que o Senhor Jesus arrebatar a sua igreja, e essa dispensação da igreja se encerrar, então inicia-se a 70ª semana, a última semana das 70, que é coincidente com a grande tribulação. Então aqui do capítulo 6 ao 19, você vai ter o texto falando sobre todos os acontecimentos que ocorrerão, né, durante esses 7 anos da grande tribulação. Então veja que o livro de Apocalipse, boa parte dele fala de eventos futuros, né? Muito bem. E depois no capítulo 20, né, se você estiver folheando a sua Bíblia, só rapidamente, no capítulo 20 a gente tem o relato do reino milenar de Cristo, que é o reino, não é, messiânico, o reino davídico, que o próprio Senhor Jesus vai estabelecer depois da sua segunda vinda. Jesus arrebata a igreja antes da tribulação, volta ao final da tribulação para vencer, derrotar definitivamente o anticristo e o falso profeta, e ato contínuo, Jesus então estabelece o reino milenar, o reino davídico, messiânico, prometido no Antigo Testamento. Jesus estabelece esse reino, o reino milenar, não é? Depois desses 1000 anos, a gente tem o juízo final, a gente poderia dizer, você vê aí no capítulo 20, do verso 11 em diante, fala aí do juízo de Deus, tá? E nos 2 últimos capítulos de Apocalipse, capítulo 21 e 22, que vão falar sobre o novo céu, a nova terra, a nova Jerusalém, a gente tem o que aqui? O que a gente chama de estado eterno, né? Que é o estado definitivo, né? Depois do reino milenar, a gente vai ter então o juízo final, e depois do juízo final, o estado eterno, a eternidade, como a gente costuma dizer também. Então esse é o esboço do livro de Apocalipse. Só que eu quero voltar com vocês para os capítulos 3, para os capítulos 2 e 3. Você note aí que são 7 cartas às 7 igrejas. Então, quais são as 7 igrejas aí? Vamos lá, rapidamente. A igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, a igreja de Sardes, de Filadélfia e a última das 7, a igreja de Laodiceia. Muitos estudiosos da Bíblia veem aqui nessas 7 igrejas, 7 períodos da história da igreja, né? É muito interessante essa visão, porque se você ler com calma e você conhecer um pouquinho da história da igreja nesses últimos 2000 anos, né? Vamos lembrar que Jesus veio há 2000 anos atrás. Vamos pensar que a igreja começa no dia de Pentecostes, há 2000 anos atrás, aproximadamente. Então, se você estudar a história da igreja nesses 2000 anos, e você estudar essas 7 cartas às 7 igrejas, você vai ver que, de fato, não é, parece haver uma sincronia, uma aplicação de cada uma dessas 7 igrejas representando um período histórico da história da igreja nesses 2000 anos. Então, por exemplo, os teólogos, né, os estudiosos que têm essa tese, que defendem essa tese, então defendem, por exemplo, que a igreja de Éfeso, ela representa a igreja do fim da idade apostólica, né? Aquela igreja ali do início do 2º século, talvez até o final do 2º século depois de Cristo, que é
o fim da idade apostólica, ou até mesmo ali, o final do 1º século, início do 2º século depois de Cristo. A igreja de Esmirna representando os primeiros séculos de perseguição da igreja, não é? Que aconteceram logo no início da história da igreja. A igreja de Pérgamo representando a época do imperador Constantino, que foi uma época de prosperidade temporal, porque a igreja se uniu ao Estado, o Estado se uniu à igreja, né? Ali acabou a perseguição, mas ao mesmo tempo toda sorte de crendices, toda sorte de paganismo, toda sorte de sincretismo religioso, infelizmente, adentrou dentro da igreja. Depois nós temos Tiatira, provavelmente representando a época da apostasia papal. A igreja de Sardes, como uma representação da igreja na Idade Média, não é? Também conhecida como época das trevas. A igreja de Filadélfia, gente, dessas 7, você vai ver que é a igreja assim, mais simples, talvez, mas é a igreja que é mais elogiada, ou vamos dizer assim, a igreja que é elogiada pela sua fidelidade, que o Senhor Jesus não tem nada contra essa igreja, vamos colocar dessa forma, né? Então, se você lê a igreja de Filadélfia, ela se parece muito, ela parece representar a igreja do período da Reforma protestante, né? Da época de Lutero, daqueles reformadores que, então, trouxeram a igreja de volta para a palavra, né? Quando a igreja se mistura com o Estado, lá na época de Constantino, como eu falei, entra na igreja toda sorte de paganismo, toda sorte de sincretismo religioso, toda sorte de idolatrias, né? A igreja é contaminada, não é? E então precisava de uma purificação. E Deus levanta então os reformadores ali no início do século XVI, né? 1517, para ser mais exato, que foi quando Lutero começou ali a reforma. Embora antes de Lutero a gente já tinha os chamados pré-reformadores, né? Então, a igreja de Filadélfia aqui, ela provavelmente representa esse momento da igreja da reforma ali do século XVI. E a igreja de Laodiceia, que é a que eu quero falar um pouquinho com vocês nessa manhã, ela representaria então, gente, ela representaria, tudo bem, mano. A igreja de Laodiceia, ela representaria então o quê? A igreja dos nossos dias. Tá? Deu para captar aqui, gente? Estão acompanhando o raciocínio, amém? Então, veja que cada uma dessas 7 igrejas representando um período da história da igreja. Sendo que a igreja de Laodiceia, que é a última, corresponderia à igreja dos últimos dias. E se isso for verdade, qual seria o retrato da igreja dos últimos dias? Vamos ver aqui. E ainda que essa visão de alguns comentaristas, de que cada uma dessas igrejas representa um período da história da igreja, ainda que isso não seja verdade, ainda que não possa haver essa aplicação, a gente, quando lê a igreja de Laodiceia, a gente percebe que ela se parece muito mesmo com a igreja dos nossos dias, ou a igreja dos nossos dias se parece muito com a igreja de Laodiceia. Então a gente pode, né, tirar aqui muitas aplicações, muitas lições para a gente. Então veja, a igreja de Laodiceia, ela tinha alguns pecados muito graves, alguns pecados que precisavam ser vencidos. Então, acompanhe comigo, verso 15, né? Estamos em Apocalipse capítulo 3, verso 15. Olha só, o que o Senhor Jesus está falando? Note que o verso 14 diz: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. São termos aqui se referindo a Jesus. Nas cartas escritas a cada uma das igrejas são usadas designações diferentes para o Senhor Jesus, não é? Para caracterizar o Senhor Jesus. Quando se escreve então a Laodiceia, usa-se essas caracterizações: o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. O que é que o Senhor Jesus está dizendo na igreja de Laodiceia? Ele está dizendo assim: conheço as tuas obras, né? Conheço as tuas obras. Irmãos, o Senhor Jesus conhece tudo. Ele conhece todas as coisas.
Ele conhece as nossas vidas. Ele conhece o nosso interior e o nosso exterior. Ele conhece o nosso levantar e o nosso andar. Ele conhece tudo. Ele nos conhece. Eu sempre costumo dizer que o Senhor Jesus, Ele nos conhece melhor do que nós mesmos nos conhecemos. Ninguém conhece tão bem você como você mesmo, né? Eu sempre digo, nem o seu cônjuge, não é? Por mais comunhão que você possa ter, conhece você tão bem como você mesmo, né? Porque o seu cônjuge não pode estar na sua mente 24 horas por dia para saber o que você está pensando, o que você está sentindo, né? Mas você se conhece bem. Mas eu costumo dizer que Deus, o nosso Senhor Jesus, Ele conhece a nós melhor do que nós mesmos nos conhecemos. Ele conhece todas as coisas. Nós podemos nos esconder dos homens, nós podemos esconder coisas dos homens, mas nós jamais poderemos nos esconder de Deus, nós jamais poderemos nos esconder do Senhor Jesus. Conheço as tuas obras. E qual é o primeiro pecado que o Senhor Jesus denuncia aqui dessa igreja de Laodiceia, que pode representar a igreja dos nossos dias, que é muito parecida com a igreja dos nossos dias? Qual é o primeiro pecado? O pecado da indiferença espiritual. Porque aqui o Senhor Jesus diz: conheço que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Verso 16: assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Não é? Então, o que é isso aqui? O que o Senhor Jesus está querendo dizer? Que essa igreja era uma igreja indiferente, espiritualmente falando, gente. Não dá nem para dizer que era uma igreja fria. Era uma igreja indiferente. Porque o próprio Senhor Jesus diz: quem dera fosses quente ou frio. Mas vocês não são nem quente nem frio, vocês são mornos. É a indiferença, né? É a mornidão. E eu li um comentário em uma Bíblia de estudo, em que o autor disse assim, o autor da nota de rodapé, ele diz assim: a falta de compromisso, a indiferença e a apatia da igreja são piores que a hostilidade aberta contra o Evangelho. Irmãos, essa frase é muito forte, hein? Dá para captar o que eu falei aqui? Ou o que esse autor escreveu? A falta, olha só, falta de compromisso, a indiferença da igreja, a apatia da igreja é pior, segundo esse autor, e parece ter base nesse texto, pior do que a hostilidade aberta contra o Evangelho. É pior um crente morno do que um ateu declarado. É isso que ele está querendo dizer aqui. Né? A gente está vendo aí tantos movimentos hoje, né? Hoje em dia, anticristãos aí, né? Como a gente viu recentemente. Outro dia até vou falar sobre isso com mais calma. Mas a gente viu esses últimos dias, né, que foi legalizado o aborto lá aqui na Argentina, até a, acho que 14ª semana, né, de gravidez. E as pessoas saíram nas ruas para comemorar, né? É uma histeria, né, gente? Uma loucura, né? As pessoas se aglomeraram em praça pública para comemorar, não é? Que tinha sido aprovado pelo Congresso lá o aborto até a 14ª semana de gestação. Essas pessoas, elas são hostis. Você pode pegar, né? Se tivesse algum crente ou suposto crente ali no meio, é apóstata, né? Infelizmente, porque Apocalipse inclusive fala da igreja apóstata, da Babilônia religiosa, da igreja que apostatou da fé, que tem aparência de igreja, mas não é igreja, né? Infelizmente existem, né, até supostos evangélicos hoje que defendem essas teses, essas pautas, por incrível que pareça. Mas eu estou usando esse exemplo para dizer o quê? Que esse autor aqui, ele diz o seguinte, que a apatia da igreja é pior
do que a hostilidade aberta contra o Evangelho. O que essas pessoas estão fazendo? Estão hostilizando a fé cristã, os valores cristãos. Mas talvez seja melhor assim do que ser morno. É isso que ele está colocando aqui. Porque pelo menos essas pessoas assumem uma postura. Pelo menos essas pessoas defendem uma causa. Agora, aqueles cristãos que ficam, né, não são nem quentes e nem frios, são mornos, esses são piores. Porque não se definem, não se posicionam. São apáticos espiritualmente. Não é? São pessoas indiferentes, sem compromisso. Então o Senhor Jesus está aqui denunciando esse pecado da igreja de Laodiceia. E aqui fica para a gente, né, a reflexão. Como estamos como igreja? Como você está? Você é parte do corpo de Cristo. Como você está como igreja? Não é? Outro pecado da igreja de Laodiceia, veja, versículo 17, diz assim: pois dizes, tá tudo ligado, né? Vocês são mornos, e aí o Senhor Jesus fala, por isso estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Aí o verso 17 diz, por quê? Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Então veja como o Senhor Jesus, né, irmãos, foi firme aqui com essa igreja, né? Jesus, ele foi firme, né? Tem circulado aí nas redes sociais, né, uma frase interessante. Tem algumas coisas que não vale a pena, mas tem umas coisas que são interessantes. Uma frase que diz assim, que antigamente os pastores pregavam contra o pecado e o povo mudava de vida. Hoje, os pastores pregam contra o pecado e o povo muda de igreja. Né? Porque se a mensagem for muito confrontativa, for muito dura, não, esse pastor aí não dá, vou para um que fala o que eu gosto de ouvir, né? Entendeu? Então veja que Jesus aqui, ele foi muito firme, né, irmãos? Vocês são mornos, eu estou a ponto de vomitar vocês na minha boca. Não é? Agora ele fala aqui, ó, vocês dizem, estou rico e abastado. Por quê? Porque a igreja, eu estava lendo hoje pela manhã, que a igreja, a cidade, melhor dizendo, a cidade de Laodiceia era uma cidade muito rica. Essa cidade era muito rica. Eu até li uma informação aqui, que essa cidade, ela era um centro bancário e industrial de destaque. Claro que a gente tem que pensar nas proporções da época. Era um centro bancário, claro que não eram bancos como a gente tem hoje, mas já era uma cidade onde havia uma incipiente, uma atividade bancária, provavelmente de câmbio e etc., incipiente ainda, né? Se formando, mas já havia ali um centro bancário naquela cidade, um centro industrial também, claro que não com indústrias, mas com manufaturas, mas era uma cidade de destaque, tanto que os historiadores dizem que no ano 60, mais ou menos, depois de Cristo, 60, 61 depois de Cristo, houve um terremoto na cidade de Laodiceia, mas essa cidade nem precisou de ajuda externa, porque ela foi capaz de financiar a reconstrução da cidade, né, a sua própria reconstrução, com seus próprios recursos, porque era uma cidade rica. Então, a própria igreja dizia muitas vezes, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, não é? E aí o Senhor Jesus fala, mas vocês estão dizendo isso, mas vocês nem sabem que, na verdade, és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Espiritualmente falando, vocês são infelizes. As palavras são fortes. Vocês são miseráveis, vocês são pobres. Podem ser ricos, financeiramente falando, mas espiritualmente estão
numa grande miserabilidade, numa grande pobreza, cegos, espiritualmente falando, nus. Espiritualmente vocês estão nus. Essa era a palavra aqui. Então veja, qual era o segundo pecado aqui, gente, da igreja? É o pecado do orgulho espiritual. Então veja, o primeiro pecado da igreja de Laodiceia era a indiferença espiritual. O segundo pecado, o orgulho espiritual. Cheios de orgulho, de arrogância. E o Senhor Jesus está tratando disso aqui com essa igreja. E o terceiro pecado dessa igreja, vamos para o verso 20 agora, aí, Apocalipse 3:20. O terceiro pecado, olha só, esse é um texto muito conhecido também, né? Que diz então, Jesus diz assim para essa igreja: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Né? Então aqui, qual que é o terceiro pecado? É o destronamento de Jesus como Senhor da igreja, irmãos. Você percebe aqui que Jesus ele estava do lado de fora da igreja, né? A gente sempre diz, mas é bom repetir, que usamos muito esse versículo 20 do capítulo 3 de Apocalipse para evangelizar, né? Então você está lá evangelizando uma pessoa que ainda não se converteu, e você fala, olha o que a Bíblia diz aqui, olha, Jesus diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. E ok, ótimo, esse é um ótimo versículo para ser aplicado para um pecador que precisa se arrepender e se converter. Mas acontece que esse texto aqui, irmãos, Jesus estava falando com um incrédulo. Com quem Jesus estava falando aqui? Com uma igreja. Jesus estava do lado de fora da igreja. Já pensou? Aquele que tem que ser o Senhor da igreja, aquele que tem que ser o centro da igreja, aquele que tem que ser a estrela da igreja, estava do lado de fora, batendo na porta da igreja, para entrar dentro da igreja. Então essa igreja aqui tinha destronado Jesus, como Senhor da igreja. Então esses eram os três pecados dessa igreja: indiferença espiritual, orgulho espiritual, e tinham destronado Jesus como Senhor da igreja. E quais foram as consequências desses pecados? Olha só, a gente já leu aqui, né? Só vou reafirmar aqui. As consequências foram, no verso 16, Jesus diz, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Né? É como se Jesus estivesse dizendo, em outras palavras, vocês estão me causando náuseas, vocês estão me causando repulsa, essa aparência aí, não é? E nada de fruto, de vida espiritual, só mornidão, não é? Então eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca, vocês estão me causando náuseas, repulsa. Irmãos, e é assim que o Senhor se sente quando a igreja é uma igreja morna, não é? Quando a igreja não se compromete, quando a igreja é apática, quando a igreja é indiferente, quando a igreja é orgulhosa espiritualmente, quando a igreja comete esses pecados, não é diferente. Eu estou me lembrando aqui que Jesus disse, Jesus em certo momento, num diálogo com os fariseus, os religiosos lá, ele diz assim, bem disse o profeta, se não me engano Isaías, bem disse o profeta Isaías a vosso respeito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então Jesus denunciou o povo da sua época de honrá-lo com os lábios. De boca para fora era maravilhoso, né? Cantavam, falavam de Deus, mas a vida não correspondia, o coração não correspondia. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe. Então, todas as vezes, irmãos, que a gente está nessa condição de mornidão, a gente está provocando náuseas no Senhor, a gente está provocando repulsa. Estou a ponto de vomitar vocês da minha boca.
E como eu disse aqui já, a consequência do pecado. Vocês não estão percebendo que vocês não são ricos e abastados coisa nenhuma. Vocês são, isso sim, infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus, né? Então, infelicidade, miserabilidade, pobreza espiritual, cegueira espiritual e nudez espiritual, as consequências do pecado. Mas, irmãos, tem alguns conselhos aqui que eu quero também compartilhar com vocês rapidamente. Quais são os conselhos que Jesus deu para essa igreja mudar? Né? Quais foram os conselhos de Jesus para a mudança dessa igreja? Então, primeiro, verso 18, vamos lá. Jesus disse assim para eles: aconselho-te, né, para que vocês mudem essa situação aí, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, né? Então, o primeiro conselho aqui de Jesus é esse. Por quê que Jesus dá esse conselho? Porque o próprio Senhor Jesus disse que eles eram miseráveis e pobres, espiritualmente falando, não é isso? Embora pudessem ser até ricos financeiramente falando, mas espiritualmente eram miseráveis e pobres. Então eu recomendo, eu aconselho que vocês comprem ouro refinado pelo fogo para enriquecerem. Mas aqui também não é ouro literalmente falando. Jesus estava falando que vocês precisam adquirir riquezas espirituais. É das riquezas espirituais que vocês precisam, não é? Vocês precisam, como o próprio Senhor Jesus, acumular tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem, onde os ladrões não minam e roubam. Enriqueçam-se espiritualmente, enriqueçam-se com as coisas espirituais, enriqueçam-se com a palavra de Deus, com a revelação de Deus, com a comunhão com Deus, com a comunhão com os irmãos, com a igreja. Irmãos, olha, a gente está nesse momento aqui da nossa vida, da nossa história, irmãos. É tempo da gente se voltar para o Senhor, né? Olha, outro dia eu li aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, aqui em Apocalipse mesmo, não é? Deixa eu ver aqui, não estava programado, mas está aqui, ó. Capítulo 22 de Apocalipse, não é? Versículo 10, olha, não é? Capítulo 22 de Apocalipse, versículo 10, diz assim: disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Então, gente, a gente está num momento em que a linha divisória está sendo passada, está sendo traçada. Quem é sujo, quem é ímpio, quem é imundo, vai continuar na imundície, na sujeira, na impiedade. Mas quem é santo, quem não é consagrado a Deus, precisa então santificar-se cada vez mais, praticar cada vez mais a justiça. Irmãos, a gente está vivendo os últimos dias, não é? Não sei se você está tendo esse discernimento. Claro que a gente não pode marcar a data da vinda de Jesus, mas o Senhor Jesus deixou os sinais, a Bíblia tem os sinais para a gente ver. A gente está vivendo os últimos dias da história. É momento da gente se despertar, é momento, né, de nós não ficarmos apáticos, indiferentes, orgulhosos espiritualmente. É momento de nós nos enriquecermos com as riquezas espirituais, amém, irmãos? Comprar ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, amém? Outra coisa, verso 18, ele também fala o quê? O que Jesus fala? Aconselho-te, além de ouro, que vocês comprem também, né? E veja, aconselho-te que de mim compres. Você não vai achar esses artigos em nenhum outro lugar, em nenhuma outra fonte, a não ser no próprio Senhor Jesus. Aconselho-te que de mim compres ouro
refinado pelo fogo, para que vocês se enriqueçam espiritualmente, e comprem também vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Então, gente, preste atenção. Jesus disse que aquela igreja era pobre e miserável, por isso eles deveriam comprar ouro refinado pelo fogo para enriquecerem. Mas Jesus também disse que eles estavam nus, não é isso? E porque estavam nus, precisavam comprar o quê? Vestiduras brancas, né? Vestiduras para se vestirem e vestiduras brancas, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, não é? Então, queridos, quem já pecou aqui? Deixa eu ver, levanta a mão. Tem alguém que não pecou aí? Eu gostaria de te conhecer, levanta a mão para mim. Acabou de pecar, irmão. Então, irmãos, não é? O pecado, ele traz dois tipos de sentimentos. Por que eu perguntei se alguém já pecou aí? Porque você já sentiu isso. Se você já pecou, e você já pecou, então você já sentiu isso. Dois tipos de sentimento ou de impressão: o sentimento de nudez, ou o sentimento de você estar vestido de roupas sujas, esfarrapadas, maltrapilhas. Esse é o sentimento, não é? Lembre-se que Adão e Eva, quando eles pecaram, antes de pecar, eles andavam nus. Depois que eles pecaram, eles perceberam que eles estavam nus. Eles logo tiveram que, eles fizeram ali folhas lá de figueira, se não me engano, para vestir a nudez deles. Porque eles sentiram que estavam nus. Foi um sentimento que eles tiveram por causa do pecado. É assim que a gente se sente, como se a gente tivesse descoberto, não é? Com as vestes rasgadas, maltrapilhas, sujas. Esse é o sentimento do pecado, né? Mas é interessante, já que eu citei, Adão e Eva fizeram folhas ali para cobrir a nudez, mas depois, quando o Senhor Deus foi tratar com eles, a Bíblia diz que Deus cobriu a nudez deles com peles, vestes feitas de peles de animais. Não é assim que diz lá? Então, para a nudez de Adão e Eva ser coberta com peles de animais, um ou mais de um animal inocente teve de morrer para cobrir a nudez dos culpados, né? Já apontando para o sacrifício de Jesus. O inocente, aquele que não teve pecado, derramou o seu sangue para cobrir as nossas vergonhas, os nossos pecados, as nossas iniquidades. E aqui o Senhor fala para essa igreja, né? Vocês precisam então cobrir a nudez. De que forma? Comprando vestimentas brancas. E isso significa o quê? A brancura dessas vestimentas? Pureza, santidade. É isso que o Senhor requer de nós, irmãos. Requer da igreja do Senhor. Né? A gente está vivendo um tempo de uma igreja, infelizmente, muito mundanizada. A gente tem que tomar muito cuidado para a gente não se mundanizar, não se amoldar, não se conformar com o mundo. Pelo contrário, nós temos que ser uma voz distoante, para que as pessoas vejam a santidade de Cristo em nossas vidas. Vamos seguir aqui. Que mais? Vou já terminar. Versículo 18 ainda, ele fala também que compres, além de ouro e além de vestes, compres o quê? Colírio. Finalzinho do verso 18. Colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas, já que eles eram cegos. Percebe o remédio? Vocês são pobres e miseráveis, então vocês precisam de ouro, para enriquecer espiritualmente. Ouro refinado pelo fogo. Vocês estão nus, então vocês precisam de vestiduras brancas, para cobrir a nudez de vocês. E vocês estão cegos. Então vocês precisam de comprar colírio para ungir os olhos de vocês, para que vocês vejam espiritualmente, não é? Você já deve ter ouvido falar disso, mas eu vou aqui repetir, né? Que essa cidade de Laodiceia também, além de ser uma cidade rica e próspera, ela era um centro médico, essa cidade. E essa cidade fabricava um pó
que esse pó, ele era usado para fazer colírio, não é? Então, por isso que Jesus usa esses trocadilhos aqui, vamos dizer assim. Porque na cidade de Laodiceia havia, né, uma espécie de solução médica para o problema da cegueira, né, para algumas situações de cegueira. Então, eles se achavam, né, eles eram ricos, né, eles resolviam o problema das pessoas, de problema de visão, se vestiam muito bem, mas espiritualmente, nada disso acontecia. E eles estavam cegos também, então eles precisavam comprar, não o colírio que os médicos de Laodiceia fabricavam, mas o colírio espiritual que o Senhor Jesus pode colocar nos nossos olhos espirituais para nos curar da cegueira espiritual, amém, irmãos? E aí ele vai aqui, verso 19, ele diz assim, não é? Verso 19 diz assim: pois eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Olha aqui, nós temos aqui mais dois conselhos, além dos 3 que eu já falei: comprar ouro refinado, vestiduras brancas, colírio para ungires os olhos, tudo no sentido espiritual, né? Nós temos aqui mais 2 conselhos, que é ser zeloso e se arrepender. Mas antes, eu quero só comentar rapidamente que Jesus diz aqui: eu repreendo e disciplino. A quem que o Senhor Jesus repreende e disciplina, irmãos? A quantos amo. Então, por favor, tira da tua cabeça essa noção que muita gente tem, às vezes até dentro da igreja, de que quem ama não disciplina, viu? Muito cuidado, né? Ou até das pessoas aí, que para justificarem os seus pecados, vão apelar para o amor. Não, mas onde está o amor? Né? Aí você denuncia um pecado moral da sociedade, a sociedade fala: mas vocês não são a igreja não tem que ter amor? Onde está o amor? Mas peraí, amor verdadeiro está aqui, ó. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. O amor verdadeiro repreende e disciplina. O amor verdadeiro não é omisso não, irmãos. O amor verdadeiro repreende e disciplina. Né? A palavra de Deus é muito clara em dizer que o pai que não disciplina o filho, ou a filha, né? A mãe, o pai que não disciplina o filho e a filha, não ama. Porque o verdadeiro amor repreende, disciplina, corrige, não é? Por isso que a gente tem, às vezes, muitas crianças aí, muito mimadas, não é? Que, às vezes, até envergonham os pais, não é? Será que não é porque está faltando a correção, a disciplina? Porque quem ama, corrige, quem ama, disciplina. E falando de frase de Facebook, mas tem umas que são boas, né? Eu sigo umas páginas joias aí, bem embasadas biblicamente, inclusive sempre compartilho nos meus grupos do Facebook, né? Que diz assim: o amor suporta tudo. Porque não diz, 1 Coríntios 13, o apóstolo Paulo escreveu que o amor tudo suporta, não é isso? Está lá, ok. O amor suporta tudo, mas não aceita tudo. Porque o que aceita tudo não é amor, é omissão. Essa frase é perfeita. O amor suporta tudo, mas não aceita tudo. Porque o que tudo aceita não é amor, é omissão. Então, gente, não deixe de ter isso em mente, né? Às vezes as pessoas apelam para o amor para que não seja trazida uma disciplina, uma repreensão, mas o próprio Senhor Jesus diz aqui: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Repreensão e disciplina também é sinal de amor, amém? Mas o 4º conselho é ser zeloso. Ser, pois, zeloso. É substituir a indiferença espiritual pelo zelo. Apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, disse: no zelo não sejais remissos.
Irmãos, como está a nossa vida espiritual? Como está a nossa vida de consagração diante do Senhor? Como está a nossa vida de oração? Como está a nossa vida de comunhão com Deus, de leitura da palavra, de meditação da palavra, de investimento de tempo na presença de Deus? Irmãos, muitos de nós, muitas vezes, dedicamos tempo para tantas coisas. E não é errado, né? Muitas das coisas que a gente faz, né? Não é errado, né? Tem muita coisa boa, né? Por exemplo, se Deus permitir, hoje eu vou viajar, viu, gente? Hoje eu vou viajar ainda. Né? A gente está planejando ficar essa próxima semana, agora até sábado que vem, lá na praia, né? E é muito bom, glória a Deus, que Deus preparou, né? Esse tempinho aí, estava meio em dúvida se ou não, mas Deus preparou esse tempinho, nós vamos. Então, glória a Deus, né? E a gente arruma tempo para isso, e a gente arruma tempo para assistir uma série legal, né? Quem já não dedicou algum tempo para assistir uma série legal? Né? Eu gosto de assistir, confesso. Quando vale a pena, né? Tem umas aí que são meio forçadas, hein, gente? Aí não vale a pena, não. Mas tem umas que são muito legais, né? Eu comecei a assistir uma série agora aí, ó, vou indicar para vocês aí, tá? Não sei se todo mundo vai gostar, mas chama, até difícil de pronunciar, chama Zitzel, que é o nome de uma família judia. Essa série é uma série que foi filmada lá em Jerusalém, né, que mostra o dia a dia de uma família ortodoxa, de judeus ortodoxos. É bem interessante, né, para quem quer conhecer a cultura judaica, o judaísmo, né, a cultura dos judeus. Então, no dia a dia ali, né, o chefe da família é um rabino que ficou viúvo, e ele tem vários filhos e netos. Então, né, vão acontecendo ali várias circunstâncias na família, bem interessante para você refletir. Não tem apelo sexual, violência, é bem leve. E você consegue conhecer um pouco da cultura dos judeus, é uma coisa que eu tenho me interessado muito ultimamente. E encontrei essa série lá, estou assistindo com a Simone, muito legal. Então, é um tempo bem investido, porque a gente está, inclusive, melhorando a nossa cultura geral e tudo mais. Então, tudo isso, irmãos, é lícito. Mas, às vezes, a gente tem tempo para tudo isso, mas não tem tempo para oração, não tem tempo para a palavra, não tem tempo para a comunhão com Deus. Nós temos que ser zelosos nessas coisas. No zelo não sejais remissos. E arrependimento, né, gente? Arrepende-te. Arrependimento significa o quê? Mudança de vida, mudança de direção. Como alguém diz, arrependimento não é quando você fica triste. Arrependimento não é quando você chora. Arrependimento é quando você muda de vida. Talvez você possa nem chorar, mas se você mudar de vida, então significa que você de fato se arrependeu. Amém? E, por último, o próprio verso 20, não é? Eis que estou à porta e bato. Qual que é o último conselho aí para nós? É ouvir a batida de Jesus à porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, porque o Senhor Jesus está batendo e está falando, não é? O Senhor Jesus está batendo e está falando. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então, o último conselho aqui é ouvir a batida de Jesus à porta do nosso coração, ouvir a voz, abrir a porta da nossa casa, da nossa vida, do nosso coração, para que o Senhor Jesus faça de fato morada, irmãos, e que nós possamos cear com Ele e Ele conosco. Amém? Eu quero deixar essa palavra aqui, vou finalizar lendo aqui em Apocalipse, a gente está lendo 3, né? O Apocalipse capítulo 2, ó, só para lembrar também de uma palavra que o Senhor Jesus trouxe a outra igreja, que é a igreja de Éfeso, né? Versículo 4, Apocalipse 2, 4, que diz assim: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor.
Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então, irmãos, olha, mais do que nunca, é tempo de arrependimento, amém? É tempo de quebrantamento, é tempo da gente, sabe, se consagrar, da gente se separar das coisas desse mundo, dessa vida, de nós nos dedicarmos à nossa comunhão com Deus, amém? Nós nos dedicarmos à oração, à palavra, a congregar, a estar em comunhão com Deus em todos os momentos, amém, queridos? Vamos ficar de pé na presença do Senhor nesse momento. Eu vou pedir para o grupo de louvor vir aqui à frente, não é? Eu vou pedir para o grupo de louvor aqui dispensar o presbítero Renato agora, nesse último louvor. E eu vou chamar aqui então o Renato e o Danilo para me auxiliarem aqui na distribuição, né, dos elementos para a ceia do Senhor. Glória a Deus. Amém. Amém, irmãos. Vamos então orar, né? Vamos lembrar que nós estamos aqui nesta manhã não apenas para um ritual, né? Um rito, mesmo quem eventualmente está em casa agora e também vai participar deste momento, lembre-se que esse não é um mero ritual, uma mera tradição, uma mera formalidade, mas estamos aqui, não é, para celebrar a ceia, se lembrando do que a ceia significa, de que nós anunciamos a morte do Senhor Jesus até que Ele venha buscar a sua igreja, de que o que o Senhor espera nesse momento é o que nós acabamos de pregar, é comunhão, é consagração, é intimidade com Deus, amém? Glória a Deus. Senhor, obrigado por esta manhã, obrigado pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo possa, Senhor, ministrar, possa, Senhor, revelar, possa, Senhor, até mesmo incomodar os nossos corações, para que possamos aplicar a Tua palavra às nossas vidas. Estamos aqui para celebrar nesta manhã a ceia do Senhor. Pai, nós pedimos, perdoa os nossos pecados, Senhor. Nós temos falhado como igreja, nós temos falhado como pessoas, como membros do corpo de Cristo, individualmente nós temos pecado, nós temos falhado. Perdoa-nos, Senhor. Senhor, nós queremos, Pai, comprar desse ouro purificado pelo fogo, para que nos enriqueçamos espiritualmente. Nós queremos nos vestir com as vestes brancas da santidade, Senhor, para vestir a nudez que o pecado provoca na nossa vida. Nós queremos, Pai, ungir os nossos olhos espirituais com o colírio que o Senhor nos dá, Pai, para que possamos voltar a ver espiritualmente. A Tua igreja, muitos na Tua igreja estão cegos espiritualmente, não estão percebendo, Senhor, os sinais da vinda de Cristo, não estão percebendo o momento que estamos vivendo. Senhor, desperta-nos, Senhor, que possamos ser zelosos, que possamos nos arrepender, que possamos, Senhor, ouvir Jesus batendo na porta, e ouvir a voz do Senhor Jesus, e abrirmos definitivamente, nos entregarmos completamente ao Senhor Jesus, para que Ele entre, para que Ele ceie conosco, e nós com o Senhor. Pai, que não haja nenhum cômodo da nossa vida, que nós não venhamos a dar acesso para o Senhor Jesus entrar, limpar, organizar, fazer a faxina que for necessário. Senhor, entra na nossa vida, faz uma obra nova, maravilhosa e poderosa, Senhor, em nome de Jesus, na minha vida, na minha família, na vida dos líderes, da família dos líderes da igreja, na vida do Teu povo. Senhor, faz isso, Senhor, nós te pedimos. Senhor, estamos aqui nesta manhã, nesse propósito, e também consagramos os pães e os cálices, que são símbolos do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Pai, que ao participarmos da ceia do Senhor nesta manhã, sejamos renovados
na tua presença, na comunhão com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém, irmãos? Então o grupo vai louvar aqui com mais um cântico. Enquanto isso, pode se assentar um minutinho. Os irmãos vão então entregar o pão e o cálice. Fiquem em adoração, né? Mesmo sentado, fiquem em adoração. Adore ao Senhor. Amém? E daqui a pouquinho a gente vai participar juntos. A gente sempre pede, né? Quem eventualmente ainda não é batizado, né? Nas águas, aguarde aí até um próximo batismo, para você poder participar com a gente, tá? Quem já é batizado nas águas, né? Mesmo que não seja aqui nessa igreja, mas se você é batizado, você está em comunhão com Deus, com o corpo de Cristo, participe conosco nesta manhã, amém? Vamos então distribuir o cálice e o pão e vamos louvar o Senhor. Glória a Deus. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Glória a Deus. Fala de tua justiça. Adore ao Senhor. Pela minha vida, Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra a tua graça. Glória a Deus. Adore ao Senhor nesta manhã. Aleluia. Prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados. Glória a Deus. Vamos ficar de pé agora, irmãos. Glória a Deus. Adore ao Senhor. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Glória a Deus. Nós somos livres em Cristo Jesus. Adore ao Senhor. Amém, Senhor. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
Glória a Deus, amém? Irmãos, a palavra do Senhor nos diz que naquela noite em que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto todas as vezes que o comerdes em memória de mim. Amém? Vamos comer juntos do pão nesta manhã. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluias. Por semelhante modo, depois de haver ceado, o Senhor Jesus também tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Amém? Vamos beber juntos do cálice. Glória a Deus, aleluias. Feche seus olhos. Senhor, louvado seja o teu nome, nós te agradecemos, te bendizemos e te glorificamos por essa manhã maravilhosa, por esse tempo de comunhão, por esse tempo de renovação espiritual na tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém. Aplauda o Senhor Jesus nesta manhã. Amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Glória a Deus, né? Irmãos, nós já vamos estar encerrando o nosso culto nesta manhã. Eu só quero, antes, eu gostaria de chamar aqui à frente o Antônio e a Beatriz. Vem aqui, casal aqui, querido. Deixa eu apresentar eles para vocês. Irmãos, esse casal simpático aqui, o irmão Antônio, ele congregava na Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, Santa Fé, bairro lá, né? É um bairro de Santa Fé, que é uma congregação do campo eclesiástico da freguesia do Ó, não é isso, Antônio? Então, o Antônio congregava lá, no avivamento lá, no bairro de Santa Fé, campo de freguesia, né? E ele conheceu essa moça bonita aqui, né? A Beatriz, né? E a Beatriz mora aqui perto, né? A Beatriz mora aqui na Zona Norte. E aí eles começaram a namorar e tal, né? E eles estão noivos, eles vão se casar agora, que mês que é? Setembro, né? Em setembro eles vão casar, o mês mais bonito do ano, claro, né? Podia ser outro mês, né, Cacá? E aí eles vão se casar em setembro, né? E então eles vão morar aqui na Zona Norte, né? E eles então, a gente já tem conversado há um tempo, acho que os irmãos já viram eles por aqui, né? Algumas vezes. E eles então querem congregar conosco aqui, querem ser membros aqui da igreja, né? Então eu estou apresentando eles para vocês. Vocês recebem esse casal aqui, amém? Glória a Deus. São muito talentosos, viu, gente? Olha só que bênção. Eles escreveram um livro e está para ser lançado já em breve. Depois a gente vai falar para os irmãos. Eles aproveitaram, me corrija se eu estiver errado, mas aproveitaram as experiências deles de namoro e noivado. E escreveram um livro sobre esse assunto, sobre namoro e noivado, né? De acordo com os princípios de Deus, da palavra de Deus, né? Então vai ser uma espécie de um manual aí para noivos, né? Para namorados, tá? Então eles vão estar congregando com a gente aqui, tá bom, gente? Eles já têm vindo, né? Hoje a gente só está oficializando, né? Então a gente está agradecendo a Deus, irmãos, porque mesmo, você vê, mesmo nessa pandemia, Deus está abençoando a nossa igreja, né? Pessoas novas estão chegando, né? Essa irmã aqui, por exemplo, a Cristiane, vira ali para o pessoal te ver, Cristiane. Não sei se vocês perceberam que ela também sempre tem vindo, desde antes da pandemia ainda, né, Cris? E a filha dela estava lá na Bahia, né? Ela vem às vezes com o Denis, que é o esposo dela. Hoje ele não está aqui. Mas a filha dela estava morando lá na Bahia, agora veio morar com ela aqui em São Paulo. Que é essa moça bonita que está aqui na frente, ó. Como é que ela chama mesmo? Sharon. Olha aí. Tá brava. Não gostou que eu falei que ela é bonita. Quantos anos ela tem? 9 anos. É linda, né? Então, também está a irmã, né? Sua irmã, né? Qual o nome da irmã? Néia.
está aqui com a gente hoje, né? Você mora lá na Bahia, é isso? Está passando uns dias aqui? Então seja bem-vinda, tá? Deus abençoe você. E temos outras pessoas que estão se achegando, né? A gente tem a Natália e o Demétrios, que tem vindo sempre, né? O casal fitness aí da igreja, né? São professores de academia e tal, né? Quem sabe mais à frente a gente vai conversar para eles também se membrarem aqui, se eles assim desejarem, né? Hoje a gente está recebendo a visita da Regina e Fernanda, acertei? A Regina e a Fernanda. A Regina, gente, ela foi minha ovelha muitos anos, né, Regina? Lá na igreja do Cambuci. E hoje ela veio fazer uma visita para a gente aqui, né? Ela mora no Tatuapé, é dentista, né? A filha também acho que é dentista, né? E uma alegria ter vocês aqui, viu? Com a gente, Deus abençoe vocês. Também está o irmão Roberto, opa, quase, é com R, né? Irmão Roberto esteve aqui quinta-feira. Ele também, olha aí que bênção, ele era da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, em Hermelino Matarazzo, Zona Leste, né? E ele mudou aqui pertinho e está vindo aqui também, olha aí que bênção, né? Então, Deus está trazendo as vidas, né, irmão? O povo está vindo. Os antigos estão ficando em casa, mas Deus está trazendo uns novos, né? Tem uns antigos que não querem vir para a igreja. Aí Deus traz uns novos, né? Mas logo, logo vai juntar todo mundo e vai ser uma bênção, né? Amém? Deixa eu ver, estou esquecendo de alguém aqui? O irmão Carlinhos, sim. Irmão Carlinhos está com a gente hoje, que alegria, né? Teu irmão aqui com a gente. Você é muito querido, viu, Carlinhos? Né? Apesar de ser corintiano, é isso, né? Não. Santista, né? Tá certo. Não, santista a gente aceita bem aqui na igreja. E os corintianos a gente suporta, né, irmão? Mas tá bom. Mas o Carlinhos é um irmão querido, né? A Lu, a esposa dele também. Então sempre é uma alegria ter vocês aqui, né? O Carlinhos é pai do Juninho, que tocou aqui, ministrou louvor, para quem não sabe. E filho da irmã Lourdes, né? Tá, a família toda, irmã. Se eu for apresentar a sua família aqui, vai apresentar metade da igreja. Tá com a gente o Tanaka também. Levanta a mão aí, Tanaka. O Tanaka é amigo dos meninos aí, do meu filho. Jogam videogame junto online, né? E ele é filho de um amigo meu de infância. Então. É verdade. Então, falei, irmã, metade da igreja. Então, o Tanaka, ele é filho do Reinaldo e da Vanessa, né? Que são amigos nossos de juventude. E ele está aqui com a gente hoje também. Muito bom. Não estou esquecendo de ninguém, né? Não, né, irmãos? Tem um menino aqui de óculos, de rabinho. Quem é esse menino aí? Esse menino aí. É o Cacá. Tá. É o Homem-Aranha, né? Tá. Tá bom. Isso, a Fernanda é aniversariante, né? Amém. A gente já vai orar pela Fernanda. Eu vou pedir para o presbítero Renato vir aqui e orar, recebendo esse casal aqui, né? Tá bom? Deixei vocês aqui na frente aqui. Sobe aqui. O presbítero Renato vai fazer essa oração, então, de recebimento aqui deles. Amém. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por esta manhã tão abençoada na tua casa, Pai. Te agradecemos pela vida do Antônio, da sua noiva, que está se achegando aqui na igreja do Tucuruvi. Nós recebemos eles, Pai querido, com amor, Senhor, com todo carinho, e que eles possam ser uma bênção aqui para esta igreja, e que nós possamos ser uma bênção para a vida deles também, Pai querido. Nós pedimos que o Senhor abençoe, continue abençoando o seu namoro, o seu noivado, e que o seu casamento, Pai querido, tudo aquilo que eles têm planejado, que eles têm preparado, possa ocorrer da melhor forma possível, Pai. Nós pedimos a tua bênção sobre este casal. Pai, abençoa também os demais irmãos que estão aqui hoje, nos visitando, que têm congregado.
Nós te agradecemos, Pai querido, porque o Senhor tem levantado um povo forte aqui, o Senhor tem levantado um novo povo aqui, Senhor, e nós te pedimos que o Senhor continue abençoando e dando crescimento para a tua igreja, tanto, Pai querido, em quantidade como em qualidade, em crescimento espiritual, que possamos continuar crescendo, Pai, que 2021 seja um ano de vitória, de bênção, de crescimento para a Igreja Evangélica Avivamento Bíblico do Tucuruvi, Pai querido, e toda a nossa denominação, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, tá, gente? Glória a Deus. Amém. Amém. Irmãos, então, como eu falei, eu vou estar essa semana viajando, mas quinta-feira nós vamos ter o culto, tá bom? O presbítero Renato está responsável pelo culto, ele vai estar aqui, e o culto vai ser presencial, tá? E vai ser online também. Então participem, não deixem de participar de uma forma ou de outra, né, do culto quinta-feira. E domingo que vem, irmão, nós vamos ter uma bênção aqui na igreja, né? Domingo que vem vai ter um pregador especial aqui, que vai estar nos visitando, que é o nosso irmão Patrick, viu? Ele vai estar aqui, né? O Patrick, que foi seminarista, já não é mais, né? A gente sempre falava seminarista Patrick, né? Mas o Patrick hoje ele já é presbítero, ele foi consagrado ao presbitério e ele já está dirigindo uma igreja. Ele está dirigindo uma congregação do campo de Pirapora, lá em Minas. Ele dirige a congregação de São Romão, que é uma cidade lá no norte de Minas, né? Mas vocês sabem que ele está noivo, a noiva dele é aqui de São Paulo, então ele vai vir passar aqui uns dias com a noiva, né? E já me mandou uma mensagem, eu falei, então você já vem pregar aqui, né? Tá? Então, dia 17, que é domingo que vem, permitindo Deus, às 10 horas da manhã, o presbítero Patrick vai estar pregando aqui. Então, venha, participe, prestigie, né? Venha aí, não dar um abraço nele, mas pelo menos veja ele pessoalmente, né? Porque a gente não está podendo abraçar, né? Mas venha participar, tá bom? Então, é isso. Nós vamos, a programação segue normalmente. Eu estarei aqui domingo também, se Deus quiser. Eu volto no sábado e domingo, dia 17, já estaremos aqui junto com vocês, tá bom? Amém? Acho que não estou esquecendo de nada, né? Então, sim, vamos orar pelo aniversário da Fernanda. Tem mais alguém que faz aniversário hoje? Murilo e Arthur? Eu estava lembrando do Arthur. Murilo também? Então tá. Então vamos orar por todos os aniversariantes, amém? Glória a Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por esta manhã. Obrigado pelos irmãos que estão aqui presentes, que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Obrigado pelos louvores, pela palavra, pela ceia, por tudo que fizemos aqui. Nós te agradecemos, oramos pela vida dos aniversariantes, pela vida da Fernanda, pela vida do Arthur, pela vida do Murilo, pela vida do Renatinho, pela vida de cada irmão, Pai, que está hoje completando mais um ano de vida. Que o Senhor, Pai, abençoe esses irmãos com muitos anos de vida, de paz, de saúde, de bênção, de alegria, em nome do Senhor Jesus, dando muitas bênçãos a eles e às suas famílias, Senhor. Nós te pedimos, Pai, também agora nos leve em paz aos nossos lares, dá-nos uma semana de vitória, uma semana de bênção, de graça, na tua presença, Senhor. Pai, nós oramos em nome do Senhor Jesus, e que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe você, ótimo domingo, vai na paz do Senhor.